conta do The One Brasil. Vamos fazer uma live com vocês. A primeira live fora de shows, né? Que a gente faz normalmente é para shows. Dani, Presente. buenas. Beleza? Já estamos ao vivo aqui. Vou chamar o Marcelo aqui, Dani, ver se a gente consegue. Beleza. Marcelo já me chamou aqui. Vamos lá. Olha, só não consigo ver aqui porque eu botei um troço para colar meu celular aqui. Pronto, agora acho que vai. Espera aí que eu vou chamar o Marcelo. O Marcelo acho que entrou. Aqui Fala, deu. Marcelo. Agora abriu. Boa noite. Ah, Tá vendo os tinha dois? aberto o dela também, mas aí fechou. Ah, mas pronto. O pessoal que tá aí na live, tá todo mundo vendo, escutando? Como é que tá isso? Dá um Boa feedback. noite, pessoal. Que nós estamos tomando uma surra aqui da tecnologia para variar um pouco. Fala, Tatá. Obrigada, meus fãs. Olha lá, o fã-clube da Dani começando já. Boa. Vocês estão conseguindo ver os três? Salve, pessoal? Anderson. Tata. Buenas noches, Tata. Como estás? Boa. Iracema. Ira, Buenas- beleza? Quero só saber se todo mundo está enxergando bem, se está ouvindo bem, como é que tá isso? Alguém fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, para a gente não ficar... Aparecem os três? Fala, meu filhote. Tudo bem, Yato? Sumido. Buenas. Cadê? Você consegue ver a gente? Eu, Marcelo e Sasha? Acho que A gente precisa saber se estão aparecendo os três ou só dois. Você responde. Pois. Bom, vamos lá. Vamos começando. O pessoal vai dando as orientações aí pra gente. Dani, tá tudo bem, Marcelo? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo jóia. Aí, Gádea consegue ver os três. Ah, então Sasha? estão vendo. O pessoal tá dando feedback aí que estão conseguindo ver os três. Fechou. Maravilha, Anderson. Boa. Obrigado. Legal. Obrigado. É isso. Estava apanhando aqui da tecnologia. Pois é. Eito aqui. Estávamos Vocês conseguem fazendo uns testes e os três apanharam, para variar um pouco. Mas tá ótimo. É isso. Ah lá. Vamos lá. Galera, temos uma semana hoje de Keep Me Feed lançado, né? Tá fazendo um disquinho aí, bacaninha, né? Que as meninas fizeram, quarto disco. Eu queria saber o que vocês acharam, como é que tá, se superou a expectativa. Vamos falar um pouquinho sobre tirar a noite para falar um pouquinho de Keep Me Feed, né? Vamos lá. Marcelo, faça as honras, bora lá. Cara, é aquela coisa, né? Eu achei o disco sensacional, tá? Matéria de produção, eu acho que é o único pecado que teve foi a culpa nossa mesmo, porque a gente assistiu músicas ao vivo antes de ter escutado o registro lá no próprio álbum, e acontece que a gente ficou com uma... que lançaram ao vivo antes do estúdio, né? Também. A gente ficou com uma impressão. Pois é, mas aconteceu de umas a gente poder escutar primeiro, né? Sim. Conseguiu escutar, se bem que a Mor também a gente escutou primeiro ao vivo. Sim, mas eu também. acho o seguinte, na produção, embora existam aí seus errozinhos, como, por exemplo, deixar a voz da Dani muito, né, cheia de efeitos, essas coisas, eu acho que tem muito detalhezinho que deu uma brilhantada no álbum. Eu tô até assim, interessado em ver como é que isso vai ficar ao vivo. Pois é. Com certeza vai ter que ter backing track, vai ter que ter faixa de apoio. Sim, claro. Nem sempre se escuta a faixa de apoio ao vivo, né? Porque o barulho é grande. Eu acho que ao vivo, pelo que nós percebemos na turnê europeia aqui, que nós acompanhamos nas lives, eles não colocam todos os efeitos que tem em estúdio no clipe ao vivo também, né? Sim, não são todos. Entendeu? E ao vivo soa muito mais pesado. Hoje nós tivemos o primeiro show, né? Ouve mais o instrumento de cada uma, né? Exato. A gente ouve mais o instrumento e menos o computador, vamos dizer assim, né? Isso. Na questão do ao vivo, né? Hoje nós tivemos o primeiro show na França, né? Que rolou. Tentei buscar aqui a tarde inteira o setlist para ver o que foi tocado, para ver se eu não sei o que rolou ainda. Eu sei que
vamos lá, eu tenho algumas coisas. Rolou High Cat, How We Call a Dream, elas tocaram. Tocaram More, tocaram Down Knives, que eu achei que já não iam Zi, tocar mais, que eu imaginei que Zi, fosse sair do setlist. É uma música que pra mim, assim, não tem que sair. Não Pois tem que é, sair. eu imaginei que fosse sair também pela quantidade. Eu até comentei hoje no grupo do WhatsApp, é muita música para pouco tempo de show Sim, que tem agora, né? sim. Então eu achei que fosse colocar exatamente. essas. Inclusive, Cada eu vez tava vendo ficando mais difícil. Pois é. da Ellison, né, que elas participaram agora, e ela perguntou se elas iam. Como que elas faziam para escolher as músicas e tudo mais, né? Sim. E aí falaram que no show do auditório elas vão tocar todas, tipo, todos os álbuns, tirando o Escape the Mind, né? Tá. E aí tem todo esse processo de escolha de música que para elas também é difícil. E Claro, para claro. nós, né? É. Tem muita música boa. Aí tocaram, além de Down Knives, tocaram Z Vou ter também. que Mas comentar Aham. um pouco. Ah, e tocaram Disciple também. Eu vi que rolou Disciple também. Então eu sim. não sei. Eu andei mandando Eu umas acredito mensagens muito, aí para ver se. eu Hã? acredito muito nisso que a Fernanda que a Dani está falando. Vai ter que dar uma aumentada nesse setlist. Não vai poder ser setlist só de uma horinha e pouquinho, Pois não. é, pois é. Mas o festival, por Todas as exemplo, hoje que elas tocaram aqui bandas foi de uma hora, né? fazem. Hã? Foi de uma hora o show hoje, né? Que elas Sim, mas é tocaram na festival, França. né? Pois é. Tô falando o show delas inteiro, que geralmente dura 1h15, 1h20. É, Não é. vai dar mais, Hum, não. É que a maioria dos shows agora são festivais, né? Agora no mês de julho, a grande É, maioria é festival, né? isso. Mas vamos ver se elas conseguem dar uma mas atualizada. Tem vamos fazer. muita música boa, né, cara? Puta, Keep Me Fit Aham. é Vamos, absurdo, né? vamos fazer uma apanhada aí por música, Vamos, começando desde a primeira, que aí o vamos pessoal embora. vai opinando aí também. É isso. Pessoal que está aí assistindo, vai subir nos comentários aí, vai dando as opiniões de vocês também. Queremos saber o que vocês acharam também, qual a opinião. E vamos É, embora. tem uma coisa que eu Deixa gostaria de falar aqui, que até inclusive escutei outro dia. Eu não sei, não sei se foi um react, o que foi, eu não lembro mais. Eu acho que é o seguinte, o pessoal que gosta de metal, que gosta de heavy metal, é aquela coisa, cara. Se você só No gosta caso, de thrash, só gosta de thrash, só gosta de death, só gosta de black, coisa extrema, o álbum não é para você. não. E quem ainda Apesar de digo ser o mais, álbum mais pesado delas, né? sim, no mas geral, ainda digo mais, nem a banda é para essa pessoa. Pois, exatamente. Porque tem que ter a cabeça aberta, inclusive com aquela coisinha que todo mundo está falando, né? Tem influência pop? Tem, não é pop, é pesado, Tem muita mas tem influência pop, influência. mas é um disco de rock. Isso é E indiscutível. para mim, só brilhantou o disco. com Foi. certeza. É. Essa parte que você falou, eu vi foi o Geraldo Maciel Isso, no, tá? no videozinho dele, No ele que vídeo fala dele, sobre isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi Porque o assim, se Geraldo você mesmo. não gosta, né? Se você não gosta, não é o teu foco, então, foge disso. Cara, né? não houve. Foge porque você vai se decepcionar, entendeu? Não é o que você vai Exato, estar procurando. Né? exato. Eu acho. Mas, Eu acho. mas Olha, dizer que vamos não lá, é vamos. rock, não é pesado, aí tá errado, né? Porra, é pesadíssimo, cara. É Pô, pesadíssimo. Todas as músicas são pesadas, todas as afinação músicas têm da distorção, guitarra, entendeu? aí, Não tem, vocês veem que não afinação tem da uma guitarra, Black Rose, não tem distorção, uma Revenant, não tem nenhuma musiquinha não, lentinha, lightzinha nesse disco. é É só não. pancada na cabeça. Entendeu? Eu acho que a mais light, sei lá, posso estar errado, mas acho que é More e talvez E, Burnout, talvez sejam as duas menos é, pesadas, porque o resto é paulada, né? Peraí, eu vou Essa é exato. paulada. fazer um comentário aqui que eu acho interessante a gente falar. Bora, Dani. O Sidney, ele falou que as pessoas podem gostar de som extremos e também podem gostar do som das meninas. Certo. Sim. Isso é óbvio. Por Mas isso a que gente está eu comentando, disse só. Sidney, sobre um vídeo que o Geraldo Maciel fez analisando o álbum, né? E ele fala sobre as pessoas que reclamam do álbum. Aham. Que, tipo assim, eu gosto de um som pesado, mas The Warning não é a minha banda favorita. Então eu critico o álbum. Então isso aí que ele quis dizer, entendeu? Mas Entendi. claro, você pode pesado e pode gostar do som das meninas também, tranquilo. Entendi. É bem isso daí mesmo. É bem isso aí. Olha, Dani, estão falando que seu áudio está um pouco baixo aí. Depois dá uma olhada aí. Né?
Olha, o É Holmes por fez um isso que eu comentário falei aqui naquela também que eu hora acho que interessante. só gosta disso, né? É, Eu olha, frisei, quem só gosta disso tá fora. sim, sim, tem que ter a cabeça um pouco aberta, né? Tem que ter, né, É, expandir um pouco. A Holmes está falando aqui, vocês não acham que a guitarra da Dani é sempre com os mesmos efeitos ou estou delirando? Vamos lá, vamos começar a destrinchar um pouco então música por música Ah, e aí a gente entra eu acho que nesse. o trabalho de guitarra dela tá Tá, fantástico. Nunca teve tão bom. tá, Ela não é mas, guitarrista tá. de solar. Ela não é guitarrista de solar. Bota isso na pois é, cabeça. E pronto. é riffs. A Dani é a versão moderna e feminina do Tony Iommi. É riff de guitarra pesada. Ponto final, acabou, entendeu? Ela mete os riffs. É. Ela não É basicamente. tem todo um, um, um trampo em cima dela, em cima da guitarra. Tipo, você tem que regaçar na guitarra. Não, ela faz o trampo dela ali e é foda pra caramba do Faz jeito que bem ela faz. feito. É. Agora, assim, uma coisa só que me preocupa um pouco, isso nós até conversamos já há um tempo atrás, eu falei com o Marcelo já também, é uma crítica construtiva, mas vamos lá. Não é porque é fã que a gente tem que ser bitolado e abraçar tudo. Me incomoda um pouco, me preocupa um pouco a receita que o The Warner está usando. Isso é uma coisa que eu percebi. As músicas são basicamente todas iguais, né? Você tem Estrutura aquela igual. entradinha de guitarra baseada, e aí entra, aí vai para um ritmo mais pesado, aí dá aquela quebrada. Isso já desde algumas coisas de Error também, que já vem Não é a acontecendo. música em si, é a estrutura, é É a a forma de estrutura musical composição igual. da composição da música. Muito bem feita, mas isso me preocupa um pouco. Quero Não dá acreditar para fazer outro álbum baseado nisso. Quero acreditar que é o estilo do disco, que isso foi pensado dessa forma, É. ela já falou, a Dani já falou, o The Apo- Lost também já falou, e foi Apologize, trabalhado para isso. Apologize foge um pouquinho disso. Mas a grande maioria das músicas são mais ou menos nessa. Tem Eu, essa receitinha, essa pegada, né? eu tô Bom, curiosa de ver essa ao vivo. eu também. Porque ela tem uma partezinha que é só um solinho, meio de violão, É parece, linda. uma guitarra da E caixa, e no final só o piano. Como É. elas não fazem ao vivo? Porque eu Ela acho deve voltar com entrar o como pianinho no dedilhado de final. violão no final, alguma coisa assim, né? e eu Como acho que é elas uma música fazem com a entrada de Survive também, que elas estão fazendo com dedilhado de violão agora também. Mais ou menos deve ser isso. deve ter. Né? E é uma música que com certeza vai estar no setlist. Certeza Eu, absoluta. Porque o eu pessoal. espero. Eu espero porque eu curto demais e queria muito ver Apologize ao vivo, que é um baita de um som. Né? Quem não Bom, quer ver vamos a lá. Paulina gritando? Ah? Quem não quer ver a Paulina gritando? Pois é, dando aqueles berros malucos dela. Loucura de tudo. Six Feet Deep. Marcelo, impressões. Vamos lá, vamos destrinchando isso. É, é música para abrir álbum, é música para abrir show. É, Eu consigo ver ali naquele segundo verso que a Dani abaixa o tom, ela parece cantar como algumas cantoras de metal sinfônico, é, tá? Não as que cantam lírico, as outras que cantam mais leve, entendeu? tá bem. Eu achei muito bacana aquela música. É É, música para abrir show e música para abrir álbum. é música de abertura de disco mesmo, exatamente. Exatamente. Concordo também. E além do videoclipe, né, também, que elas soltaram agora Muito esses bom. dias. Melhor Porra, clipe dela. esse negócio meio retrô, de meio filme de terror dos anos 80, alguma coisa assim, É né? Tem uma verdade. vibe meio assim, né? Eu Perguntaram se tem previsão delas virem ao Brasil. Ainda nada. Olha, por enquanto ainda não, Sidney. Não Estamos na... podemos dar nada seguro ainda. Pode ter certeza que assim que tiver alguma coisa mais confirmada, a gente vai estar informando. Vamos falar Sabemos que tem algumas negociações aí, tem um pessoal do staff que teve no Brasil, não que podemos dar nomes e nem locais, mas teve gente do staff do The Warner que teve no Brasil há pouco tempo. E vamos lá, estamos em contatos. E assim que souber de alguma coisa, a gente fala. Né? Tatá disse que ficou em lágrimas por causa do videoclipe de Six Feet Deep. É lindo mesmo. É lindo. Quase que me deu também. É lindo. É Eu só não fantástico. chorei porque eu estava em choque. É um baita de um videoclipe muito bem construído, muito bem feito. Eu gostei demais também. Elas estão se superando cada vez mais na questão dos videoclipes também, né? Exato. Que nessa nova tá vindo tudo muito bem feito em relação
aos trechinhos que elas soltam que elas têm soltado no Instagram, né? Ao videoclipe que a gente viu agora, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem feito, bem trabalhado. E Tudo pensado, né? Não é simplesmente solta e pronto, né? Sim, elas é estão verdade. crescendo até nisso. É. Ó, o Holmes falando aqui que chorou também, como é que é? Tava emocionando, daí eu vi The End, confesso que chorei abundantemente. Porra, não vou te confessar que The End foi a primeira música do The Warning que eu escutei também, até hoje me toca também, que é uma baita de um som. Né? Vamos lá. Six Feet, depois nós temos Sick, né? Sick dispensa Música comentários também também, para eu acho. ouvir. Videoclipe fantástico. Sim. Música, uma pancada na cabeça também. Na minha opinião, uma das falhas da produção, eu acho que a voz da Dani tá demais de comprimida, tá com muito efeito, mas ao vivo compensa tudo. E elas pegarem, acho que Sick para abertura dos shows que elas fizeram nas turnês agora nas últimas. Porra, é fantástico, cara. Tá. Fantástico. Porque ano passado eu entrava mais lentinho, mais light, não sei o que, na outra turnê. Pô, esse ano elas entram no palco e já entram arregaçando com o Sick logo de cabeça. O Sick foi aquela música que deu impacto, né? Em todo mundo. Porque foi a primeira música lançada depois de War. Teve aquela Então, eu acho que produção, né, do telão, foi legal. Então. Exato, também no negócio do show do México também foi sacado, sim, né? sim. E vocês viram a Dani falando na entrevista que Sick, na verdade, foi a primeira música realmente composta pro álbum Keep Me Fit, né? Que foi a primeira música pensada realmente para estar no álbum foi Sick, não foi nem More. Sim. Não sei se compuseram isso antes ou se foi depois, ou se More saiu meio que, não vou dizer sem querer, mas saiu, entendeu? O álbum está composto, acho que desde 2023, né? Sei lá, Eu acho antes até. Sim. Já faz muito tempo já. Faz um tempão já. Tem muita música parada, né? Elas já tinham dito isso, que elas tinham muita música da época da pandemia ainda. Tem disco de tem música de 2022 também aí no meio. Que estão paradas. Olha, a Dani, acho que caiu a linha dela aqui. Deixa eu chamar ela de novo. Sumiu? Sumiu. Pronto. Traz ela de volta. Tô chamando ela aqui. Bom, voltou? Voltei. Deu ruim aqui. Foi tomar um café e voltou. Foi. Pronto, tá resolvido. Voltei. Bora lá. Dani, Sick, o que você me fala de Sick? Então, cara, foi aquela... Eu tava falando aqui e eu não sei se chegou aí o áudio, porque travou aqui tudo pra mim. Mas é aquela música que deu aquele impacto, né? Tipo, ninguém esperava uma música tão mexida, né? Com tantos efeitos, tantas distorções. Uhum. Então, aquela música, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, não me agradou. Não agradou aos meus ouvidos. Mas aí depois que você vai ouvindo, que você vai entendendo. Quando veio o clipe, quando elas trouxeram o videoclipe, caramba, a sacada perfeita. É lindo. Aquele clipe retrô, assim. É lindo também. Perfeito. Então, eu falo que foi uma das músicas também que me deu uma rasteira, assim, que eu não gostei da primeira vez que eu ouvi, mas aí a gente vai construindo, né, esse gosto, né, vai construindo os detalhes da música até hoje, pra mim, é uma das melhores do álbum, assim, não vou dizer que é a melhor, sim, mas... Eu tinha isso com Burnout também, quando saiu o Burnout eu meio torci o nariz, achei meio esquisito, não achei ruim, mas achei esquisita, a sonoridade não me agradava muito. É. Porra, aí você começa a escutar a música mais vezes, você começa a prestar atenção nas melodias, nas composições. Cara, Burnout é fantástica. A composição da música é top demais, é muito bem feita. Sim. Uma coisa que acho que o Anderson tá falando do trabalho de baixo. O Dalê que tá fabuloso nesse álbum. Ela pegou o álbum, botou debaixo do braço e vamos fazer. Esse disco ele foi feito para Alejandra brilhar. Ponto final. Isso aí. Foi feito para ela esse disco, porque todas as músicas, o baixo tem um peso absurdo e ela tem um destaque imenso no baixo. Verdade. Todas as músicas, o disco foi feito para ela. Ela começa com baixo assim, estrondando. Olha, desculpa, galera, eu tô tossindo um pouco, tô meio rouco, eu tava vendo o jogo ali com o pessoal agora há pouco. Tava berrando lá com o povo, então tô meio rouco aqui. Vem cá, pessoal. Estamos com 26 pessoas aí. Pessoal que a gente ainda não falou o nome, desculpa aí, mas é porque é muita coisa. Marissal, Porto, que eu já vi, a Manu,
tem Jussi, Luiz, Matheus, todo mundo aí. A gente vai falando nome aos pouquinhos. Pronto, estamos aqui. Estamos vendo, estamos falando e estamos observando. Aí também Isso aí. online. É isso. Vamos lá, depois de Sick nós temos Apologize. Ah, Hoje é minha música do coração, de Keep Me Fit. Tirando o Automatic Sun, que é o concurso, não tenho que se mexer, mas acho que para mim depois é Apologize. Os riffs de entrada de guitarra, os gritos da Paulina, aquela quebradinha com violãozinho acústico também que elas fazem. é a música mais bem trabalhada do álbum. Sim. Pois é completa, né? Tem uma... Nossa, uma hora tá. Alguém aí já falou, alguém falou aqui no chat que dá uma nostalgia, realmente dá aquele finzinho com piano, lembra as épocas Lembra um pouco de King of the Mud Scene. Pois é. Exato. Queria tanto ver elas com piano de novo em cima do palco um dia. Pô, pra tocar tudo isso aí. Seria... Quem é que não vai estar esperando o Apologize da Paulina, né? Todo Pois mundo. É. Todo mundo. Vai ter. Dani acho que vai morrer. Sim, eu não tô preparada. Não tô preparada. Não, vai ser um baita som mesmo. Uma baita música. E botaram a Paulina pra gritar, né? Mesmo que é o que ela gosta de fazer, né? Extravasar mesmo. O Raul Simon está dizendo que já teve 2 vezes síndrome de burnout. Ficou chateado por causa da música. Depois entendeu a letra. É isso. As músicas são complexas, né? Acho que tem que prestar um pouco de atenção e escutar mesmo, entender a música primeiro para depois julgar, né? Uhum. Verdade. É muito complexa. Todo mundo que ouve primeiro, assim, pelo menos comigo é assim as experiências. Ouvindo qualquer tipo de álbum, qualquer tipo de artista. Eu ouço primeiro, sem absorver, ouço. E aí depois eu paro com calma para observar música por música, as letras, as melodias. Então eu acho que a maioria faz isso. Muita gente Primeiro escuta para né, baixar aquela adrenalina do lançamento, da ansiedade, daquela expectativa toda. Que você dá uma papirada ali no álbum que você vai entender do que se trata, do que elas querem pra gente. Exato. Eu tô nessa também. Tem uns 3 dias agora que eu tô escutando direto, mesmo em looping, para entender as músicas, né? Entender a construção das melodias, as letras também, começar a pegar as letras para poder entender também. Mas é normal, né? O primeiro impacto é sempre complicado mesmo, para baixar aquela ansiedade, né? Vamos lá, depois... Não, temos o quê? Desculpa, Dani. Não, eu já ia falar de uma música de primeiro impacto, mas vamos chegar nela. Bora lá, manda pra fora. Que eu vi também que o Romes falou aqui. Cara, essa foi uma música, assim, que o primeiro acorde que eu ouvi, cara, nossa, minha boca foi assim, meu coração saiu. Qual música que é? Desculpa, Dani, eu não ouvi. O High Cat. A primeira que eu ouvi, o primeiro acordezinho, assim, do videozinho que elas soltaram, foi aquela música que fez meu coração sair da boca, sabe? De fato, assim. Então, a primeira impressão. Bateu, assim, é a minha queridinha do álbum. É a mais... Ela é fantástica, né? Mais pra mim. E já soltaram logo no show do México também, né? Aquela vibe toda, aquela coisa. Sim. Bom demais. É a que funciona melhor ao vivo. Funciona. É isso. Bem melhor. É a que melhor funciona ao vivo. Cara, eu vou te falar uma coisa, o disco inteiro, nós não escutamos todas as músicas ao vivo ainda de Keep Me Fit, mas eu acho que o disco inteiro é para ser escutado ao vivo mesmo, né? Pois é. Você ouvir ao vivo. São 2 trabalhos diferentes. É uma coisa no estúdio e outra coisa elas tocando isso ao vivo, né? A gente vê pelo que já foi tocado desse disco ao vivo, a gente consegue ver essa diferença, né? Nítida, né? Entendeu? Pois é. Na questão das músicas, né? Bora, depois temos o quê? Quem mais queres? Quem mais quer? Quem mais queres? Cara, ao Mais uma... vivo ela é impressionante. Ela tem uma energia ao vivo fora do comum. Agora, a entrada, só eu que achei a entrada de Quem Mais Queres muito parecida com a entrada de Apologize. A entrada batida de guitarra não vou dizer igual, não. Pronto, porque seria... É o mesmo tipo, mas não é igual. Mas é parecida, né? É mais trabalhado. A gente cai na mesma linha, né, de guitarra da Dani ali. Tanto em uma quanto em outra. Né? Mas é um baita som. Eu né? acho... Tem ideias que se repetem em músicas, né? Umas ideias, por exemplo, que eu acho parecido Satisfied com Consume.
tem outras ideias, Eu acho entendeu? eu acho que no refrãozinho, assim, na parte que fica bem pesada a música, me remete muito a Sick. Aquele efeitozinho da mosca que elas tentam, Aham. sabe? É muito. Aham, é Pô, você lembra na hora de Sick. A verdade. construção é parecida mesmo. Bem parecida. Mas Quem Mais Queres é top. É É a bom. única música em espanhol, né? Do disco. É uma pena, porque eu gosto E foi demais das composta músicas em delas em inglês, espanhol. Hã? foi composta em inglês. Foi composta em inglês e depois elas transferiram e jogaram pro espanhol, né? Mas eu acho que podia ter mais música em espanhol, cara. Eu gosto demais das músicas delas em Sim, espanhol. com Eu certeza. acho que elas podiam meter pelo menos umas Raquel, 3 por disco aí. Raquel tá falando da produção do vídeo de Quem Mais Queres? Pois é, Paulina. temos que lembrar que é o primeiro vídeo co-dirigido pela Pela Paulina, né? Paulina. Não podemos esquecer disso. É um E o baita Lucas, de um. eu acho que não vai poder participar, estaria aqui. A gente tem que falar do seu Ivan também, senão eu acho que depois ele tem um troço, se ele não ouvir. Depois ele morre se a gente não falar nada dele, né? Mas foi uma baita sacada, né? A história, toda a construção da história. Olha, a Dani caiu de novo aqui. Vamos lá. Juliano Fala, Juliana. chegou. Juliano Buenas. derrubou a Dani, Juliano. Foi a Juliana, a culpa é dele. Pronto. Já chamei ela aqui de novo. Daqui a pouco ela tá lá. Grande Vanges. Voltou. Eu fui Cá está. mexer nos comentários, aí sem querer eu passei a tela. Tá perdoada, Dani. Tá Tá perdoada. curtindo Falando do de vaca. Ivan, Hã? eu ouvi vocês falando do Ivan. Pois é. Isso, tem que falar, senão o Lucas depois tem O um Lucas troço. morre, né, depois. Não, é que a gente estava comentando da co-direção da Paulina no clipe de Quem Mais Queres, e é ela e o Ivan, né? O Rudy também participa, alguma coisa, mas basicamente são os dois que são os diretor e co-diretor, né? Do clipe. Entendeu? E é fantástico, né? A história também é muito bem sacada. Só caindo e voltando, aí é que eu gosto. Volta mesmo. Bora lá. É isso. Vamos ter vocês aqui, todo mundo. Quem Mais Queres temos o quê? Temos More. More. Cara, More. pra mim virou tipo o patinho feio do álbum. Não que seja uma música ruim, não que seja uma música feia, mas é aquela que, como o Geraldo falou no vídeo, é uma música tão antiga que a gente já não meio que não encaixa no álbum, sabe? Não encaixa meio que na proposta, parece. Mas é a mesma linha das músicas do disco, né, Dani? Se você parar para prestar atenção, quando eles lançaram More ali, elas já deram toda o desenho do que seria Keep Me Fit, né? Sim, E foi uma das músicas. Foi uma das músicas que precisou fazer uma mudançazinha na bateria da Dona Paulina, né? Botar um Paul Bell lá. Paul Bell, foi. Umas adaptações, né, que ela teve que fazer. E More e Burnout também, né? Burnout, teve que mudar o set tá da tendo bateria. uma caixa. Yes, tem uma caixa a mais do lado, na lateral da Paulina, por causa da Burnout. Pois porque eu estou falando mal de More, não estou. É boa, eu gosto. O povo já cuidado que a Raquel solta os jacaré daqui a pouco, Dani. Toma cuidado, não. Eu amo More, minha música preferida. Olha, também não precisa com falsidade, não, tá vendo? Não exagera. Não, é um baita, é uma música boa também. Eu acho. Não, eu gosto dela ao vivo, gosto de ouvir ela ao vivo. Ao vivo ela é legal, ela é pesadona. Quase não escuto mais. Fica legal. Mas acho que do disco mesmo é a que mais ficou. Eu acho que já pelo tempo, né? Já lançou há muito tempo, então já. Não vou mentir. É que eu dou uma puladinha quando eu tô escutando o disco inteiro. Eu pular eu já não pulo, mas eu já não presto mais muita atenção nela. Porque eu acho que já estamos habituados já, né? Vamos deixar uma mensagenzinha ali também, ó. Pra gente, quando a gente puder, a gente falar um pouco sobre cada um e sobre a ligação com The Warner. Fala isso. Acho que a gente poderia falar isso numa próxima live. Vamos ver se dá tempo, porque assim, a live tem 1 hora. Nós já estamos com meia hora de live. Ainda tem um bocado de música para falar alguma coisa. E aí, quem sabe, a gente deixa uma segunda para isso. Hoje é mais uma piloto, né? A gente não sabia como ia ser a aceitação do pessoal e tudo mais. Mas como tá bacana, que a gente provavelmente vai ter uma... Estamos fazendo um testezinho legal. Só dar um grauzinho nisso aqui. Dá para ouvir aí de fundo? Isso é fantástico. Vamos lá, vamos voltar no foco aqui.
Passou Vamos moda, lá. Marcelo, sua preferida, sua queridinha. Escapismo. Ela não é exatamente a minha preferida, né? Mas a preferida continua sendo Automatic Sun, mas Ah, é o meu xodó. E eu tava, de tanto ver reação, cara, eu falava essa palavra exatamente como você falou, escapismo. E não aham. é Escape. escapism. É, Escapism, a gente abrasileirou a coisa, né? pois é. Tá Cara, brasileirado. sensacional. Essa música é sensacional. É a melhor levada do disco. É muito gostosa de ouvir. O César é um que já me desmentiu umas 10 vezes, mas tem aquele quezinho de Lacuna Coil nesse refrão. Tem. Parece muito. É uma música, ela é meio oculta, né? Ela tem um negócio meio Isso. obscuro, uma melodia meio. E aí vai crescendo, né? É, ela começa com a calma eu acho que o cantar dela, a melodia da Dani no vocal, é maravilhosa. É uma das melhores que tem. Ela lembra muito Metal Sinfônico também, é uma das que lembram. Elas estão É, caminhando assim para esse lado, ao meu ver. eu acho também. Eu Tom acho que voltou, É um Dani. experimental que está indo muito para esse lado. Estou É. vendo muita influência desse lado aí na música delas. Elas estão dando tiro no bom sentido para todo que é lado, né? Estão pegando muita Tem que experimentar influência, muita mesmo. coisa que elas escutam por aí e Vai, colocando dentro do vai disco, esperar a né? banda acabar para fazer o que elas querem? Tá certo, tem que fazer agora mesmo. Tem que fazer agora Exatamente. mesmo. Eu acho mesmo. Gomes, nós estamos falando de escapismo na Escapism. música. Escapismo. Ah, aqui, ó. Vamos lá. O Juliano concordou comigo. O refrão parece com Lacuna Coil. Mas lembra mesmo, lembra bastante. Tem dois pontos. Acho que o Arachnos também concordou. É. Meu Instagram tá... sou eu mesmo me sabotando aqui no O que é, Dani? Você tá dando tiro no pé toda hora. Falaram aqui que o Instagram tá conspirando contra mim. Sou eu mesmo que vou meter É o ela dedão. que conspira contra ela mesmo, né? Não precisa nem o Instagram fazer isso. Os meus, Mas dois pontos que eu gosto muito dessa música é o comecinho dela, tipo, os primeiros segundinhos ali, que eu até falei esses dias do The Warning Legendas, né? Colocou um anime pra legendar ela. Sim. E me lembra muito um animezinho. Eu acho que é bem legalzinho, assim. E o segundo ponto é meio que mais ou menos no meio pro final da música, que tem um solo muito bom da Dani. E tem, não sei se vocês devem ter reparado também, porque é evidente. Ele tem um barulho assim, um sonzinho que vai caindo, assim, como se fosse um aviãozinho caindo, assim. Um efeito. Hipnotiza demais. As músicas todas elas são muito bem feitas, né? Esses detalhes que eu falo, os efeitos contribuíram para brilhantar. O Anderson foi lá pedir desculpa para o Anton Deloche, eu fui junto. Eu acho que todo mundo fez fila, né, na porta do The Lost para agradecer e para se desculpar com ele, né? Apesar que eu acho assim, ainda exageraram um pouco. Tem algumas coisas que são um pouco excessivas em relação a efeitos. Eu falei, o vocal da Dani. Exato. Mas se você escuta o disco todo como num contexto, faz todo sentido, né? Sim. Porque o disco todo é construído dessa forma, né? Então, pois é. Também um pouco que o Geraldo falou. Quem não assistiu do Geraldo Maciel, pessoal, é bom assistir depois que fala umas coisas bem legais, assim. Como foi a distribuição das músicas. A distribuição que elas fizeram foi perfeita também. Não colocaram... Ele comentou sobre o álbum da Conquer Divide, que elas liberaram algumas músicas e aí depois voltaram com o álbum. Então, elas colocaram primeiro as músicas que já haviam soltado e depois um álbum novo. Certo. Né? Então, ficou meio estranho. As meninas do The Warning, eu achei muito bacana esse corpo. Que o Geraldo falou, porque que o Geraldo frisou, foi que soltou as melhores primeiro e deixou umas mais ou menos pro final. Aí não rolou. Exato. E as meninas fizeram bem, colocaram umas músicas bem diversas. Assim. Porque você cria muita expectativa, né, cara? Quando você começa a soltar single de um disco, você vai alimentando, né? É o tal do Keep Me Feed, né? Mantenha-me alimentado mesmo. Eu acho que você vai criando uma expectativa, pô, se não sai algo melhor daquilo que já foi lançado, e essa foi... você dá uma baixada, né? Elas começaram e eu já tava assim, caramba, vai soltar o álbum inteiro. Mas é exatamente tá ali, a gente querer ouvir, a gente querer estar junto. Isso foi uma sacada também sensacional, eu achei. Foi marketing, né?
Foi uma para segurar a galera mesmo, para atrair. Exatamente. De Foi bem. marketing estão muito bem. São. Elas estão bem assistidas, né? Tem a equipe inteira, tem o Rude e o Luiz ali que fazem um Fora baita uma coisa um trabalho. ou outra, né, Dani? Que elas soltam sem querer, antes É, do tempo. Não, dão eu já umas falei que brechas de vez em quando, né? vou mandar meu currículo lá para trabalhar com mídia social delas. É, às vezes elas dão umas falhadas, né? Soltam uns negócios que não era para soltar, umas coisas assim. Mas contorna Mas depois, né? Não, faz agora parte. Vamos lá, depois do que nós temos depois? Satisfied. É a próxima, música número 7. é. Sonzeira também, Dani né? Morello? Dani Morello? Pois é. É Audioslave puro ali, né? Não é? Sim. Impressionante. Não. É, Aquele solinho dela. Hã? parece com coisa também, né? Com, como é que é o nome? Rage Against the Machine, Seja Games também as guitarras do Morello. do O Morello. solo é muito a cara. Mas é bem construída, né? É um solo bacana. Pesada pra caramba também, né? Pesada pra caramba. Aham. O baile ali no começo, absurdo. O Absurdo. Holmes é o seguinte, entre David Bennett e ele, eu prefiro o David Bennett. Mas Né? eu perdi a birra que eu tinha com ele. Já, Esse já tá álbum, um pouco mais aceitável, né? esse álbum vai levar elas lá pra cima. Vai. Já tá levando Eles vão estourar, né? Já estão. Já tá levando. tanto de coisa que elas fizeram nesse curto espaço de tempo entre soltar o álbum e hoje. Já fizeram Imensa coisa. É imensa. É gravação, é entrevista, é show, é não sei o quê. Cara, Elas não param. são muitas. A gente já falou esses dias sobre isso, né? Teve o comercial da Pepsi, teve o MTV, entrevistas. A gente olha pelo Instagram do Rude, que geralmente posta mais, a gente fala assim, elas devem estar descansando agora, né? Mas, Você que pensa. A gente acha que elas estão descansando e de repente vai uma enxurrada de coisa, né? Que exatamente. fica até difícil de acompanhar, né? Da gente repostar, da gente Pois é. acompanhar, às vezes para colocar nas nossas mídias, porque é tanta coisa que elas fazem, Muita coisa. Não dá. é até complicado mesmo, né? Ó, Vamos lá. voltando a Satisfied, Ah, tem duas coisinhas que eu até anotei aqui para não esquecer. O Bora lá. baixo da Lê tá mandando, tá? O absurdamente, começo da absurdamente. música é impressionante e tem uns corozinhos interessantes no final dela. No finalzinho da música, já para acabar, elas fazem uns corinhos legais. Na hora Não sei se aquilo que vai ser uma parte de apoio ou se elas vão fazer ao vivo. E a maioria é a Ale, né? Que leva o coro, é ela, né? Que faz a base principal do coro nessa música é ela. Tá fantástico, né? É um baita de uma música, legal pra caramba. É Petra que falou aqui que eles estão mantendo a gente alimentado, é isso mesmo, Petra. É. Esse álbum Questão. está mantendo a gente aqui alimentado de muito expectativa e de muito, sei lá, de esperança para o futuro. E que continue, né? E que continue assim, sempre mais. Isso aí. O Holmes também tá falando que o Rude é incrível, O o cara. É tio dele, Holmes, ó. É tio do chá, é tio meu Rude. meu parceiro. Eu sou suspeito pra falar do Rude também, né? Mas pronto. Vamos lá. Às vezes ele dá umas brechas, dá umas pisadinhas, mas pronto, é boa pessoa. Nem lembra. Tá perdoado, deixa pra lá. Vamos lá. Burnout. Burnout. Vou falar uma coisa aqui que o nego vai ficar assim, e pronto, ficou maluco, vai pro hospício. Burnout é a Dust to Dust do Keep Me Fast. Eu acho também. Eu acho. Consegue tacar por quê? Por quê? Porque a música foi criada em cima do baixo da Lê. Não o contrário. A Lê não colocou o baixo na música que a Paulina já tinha feito. Ela simplesmente fez a linha e o resto foi colocado depois. Foi feita a linha de baixo e o resto da música foi desenhado em cima da linha da Ale. Exatamente. Pode notar isso aí é claro. E eu acho, pra mim, Burnout do disco inteiro é a construção mais difícil musical. Cara, a Paulina fazer aquilo ao vivo é difícil, cara. A Paulina fazer aquilo ao vivo é difícil. Tocar duas caixas ao mesmo tempo
e com não perdeu o afinações ritmo. completamente diferentes, né? A segunda caixa que ela usa no repique é com esteira e uma afinação completamente diferente da caixa principal, né? Pois É é. outro som. Você vê que é totalmente. E mudar, né, cara? Mudar o set para um baterista é complicado, né? Uhum. Você tem É. tudo posicionado, tudo bonitinho, de repente. E é uma caixa, né? É um negócio. Não é um Tanto que ela é prato, alguma coisa mais. ficando ali de lado, né? A É. Paulina se vira toda de lado para tocar o início da música. Pois é, ela tirou o computador dela, na verdade, né? Na última, na O apresentação computador do Japão ali, fica para mais ela secar. afastado. É, ela colocou pro outro lado, né? Mais para trás ali, para É, poder porque ter. ela não aciona mais as teclas do computador, né? Tudo é pro pedal agora. É tudo com o pé. Ela tem um clique no pé ali, tipo uma pedaleira, Isso aí. que ela liga e desliga e vai passando a programação. Tá tudo lá, ela vai Aí, Matheus passando. lembrou também, ó, Kool Kids também é outra, feita em cima do Isso é baixo. linda, é linda, é linda. Adoro essa música. E ela... Subestimada, né? Pouco se fala nela e é uma baita de uma música legal, né? Isso Exato. A aí. gente tá conversando, né, Sasha, essa semana agora do videozinho para subir lá. O que que E é, é uma música, Ale? O que foi, Dani? Esqueci. Não o vi. Coen, uma música que a gente não vê muito as pessoas falando dela, né? Não vê... Pois é. Luiz Se fala Amado, pouco. prazer Se fala pouco. te ver. Fala, Luiz. Bora. Gente, Muito vamos bem. para Sharks. Sharks. Dani, contigo. Dani, você que fala dela, que é sua, né? Você que. Olha lá. Cara, essa música é outra, que pra mim, assim... Eu lembro que quando saiu os trechinhos lá, né, que elas liberaram, eu tinha gostado muito de Apologize. E aí alguém no grupo falou pra mim, não sei se foi a Maria, falou assim, vai ouvir, ouve Sharks. Caramba, a mente fez assim, ó. Explodiu, né? Pra mim é a mais pesada do Eu álbum. acho Pra também. mim. É a mais Eu acho. pesada. Eu acho. E será que vão tocar ao vivo isso? Aí depois, quem que canta ela? Quem que me canta essa É. música? Paulina. Aliás, Pois tá é. deslumbrante o vocal da Paulina nessa música. É Vai. fantástica. E ela tem É, uma pegada meio new metal, meio nu metal, alguma coisa é, meio moderna, né? Bem é diferente. aquela música que um certo alguém veio falar que construíram a bateria para ela. Ou seja, fizeram a música e elas é que tocam, lembra? Que teve uma pessoinha que falou isso. É, Por quê? Porque o Anton Deloche deve ter feito a bateria eletrônica no início. Óbvio. exatamente. E nada mais. Acabou aí, parou. Só. O resto é tudo em cima, é elas que fazem. Sim. Olha, o Tata tá Sabe? falando que a música parece Korn, lembra um pouco o Parece Korn. também, lembra um pouco. É. New Isso Metal. mesmo, cara. Tá certinho, tá certinho. É bem nessa linha, Linkin Park, Korn, essas coisas assim, nessa. E não devemos esquecer, aquele Don't Bleed, não sai da cabeça aquela desgraça. O inferno aqui, não é um chiclete, né? Don't Bleed. Olha, eu tô arrumando o celular aqui, povo, só que tá caindo aqui, tá tombando tudo o negócio. Mas Pronto, mas toma aqui. ela, por quê? Fala aí pra nós. Hã? A Pilar falou que é Sharks, pra ela é a música mais estranha do álbum. Mais Acho estranho. ruim. Fiquei curiosa pra saber o porquê. É- Deixa eu ver se ela fala aí. O que acontece? É o que eu costumo dizer. Ela é a música caótica do álbum. Ela lembra o caos. Ela Mas- soa estranho mesmo. As primeiras vezes que você escuta ela, ela é esquisita Mas é mesmo. demais. É uma baita de uma música. Uma paulada na orelha, né? Na hora que entra o refrão, ela gritando, não, uma pauleira aquilo. Espero que toquem ao vivo. Ali é música pra tocar no Wacken, né? A Pilar, Sharks é. eu andei falando com ela uma vez, lá no grupo, a Pilar gosta de música direta. Satisfied, entendeu? Consume, e por aí vai. Entendeu? Ela não gosta muito de enrolação, não. É pancada do início ao fim. Mas Sharks eu acho que também é uma pancada Ela tá diretona, né? falando aqui, ó. Eu Não entendi. esperava uma música assim, No álbum, mas não sei explicar. Acho que é por causa É do o caos. Não esperava O caos assim. é bom de vez em quando. Se for um caos organizado, é bom, faz bem. É. Eu sou favorável, adoro o caos, coisas caóticas. O Juliano tá falando a coisa. É a música mais difícil para tocar ao vivo, hein? Claro. É fora da caixinha, né? É fora da zona de conforto delas, né? Sim. Totalmente. Pois é. Eu acho que a música mais fora da zona de conforto delas desse disco é Sharks. É Sim. Sharks e talvez Burnout depois, mas Sharks eu acho que é mais difícil mesmo. Complicada. Mas Sasha, Raquel. Cara, a Highcad
Eu fiz até umas anotações aqui também das músicas para a gente destrinchando. Aí High Cat eu coloquei. É aquela lindeza que encanta desde o lançamento no show do México, né? Não tenho o que falar, cara. Não tenho o que Foi um falar. impacto. É, Acho o que todo mundo impacto, sofreu um impacto quando ouviu cara, a essa hora música ao vivo. que a Ale entra com aquele baixo, cara. Eu lembro quando eu vi aquilo a primeira vez no show de Madrid. Puta que. Oh, desculpa. Mas, cara, que absurdo que é aquilo. Na hora que ela começa a dar aquelas palhetadas no baixo dela, Isso tem toma conta. Aquele grave toma conta do embaixo sem ambiente. distorção, hein? É só a É, palheta mesmo. É só sem palhetada. distorção. É, só palhetada. É o peso da mão dela que ela usa ali, da palhetada e da mão dela. Isso aí. É fantástico, cara. É uma música e as quebras de ritmo dela também, na hora que a Dani entra depois do meio pro final da música, que ela sobe o tom de voz dela ali. Pelo amor de Deus, cara. Absurdo. Ele é demais. Muito. Highcad eu acho que é a música pra ficar no coração mesmo, porque É. não acho a melhor do disco, mas é uma música potente, é poderosa, né? Pra É. mim, assim, é a mais. É a minha top 1 ainda e não sei se vai mudar tão cedo, não. Ainda é Highcad, Dani? Ainda É. É que tá no eu topo. acho que é um negócio afetivo, assim, sei lá, eu não sei nem explicar a sensação que eu sinto. Toda vez que eu ouço ela, eu sinto assim, é uma sensação como se fosse a primeira vez, cara. Sem explicação. É uma É música muito linda. boa. É linda. Eu acho ela muito legal também. É, Muito eu acho, legal. E assim, eu fala, Marcelo. penso de uma forma que eu acho que muita gente também deve concordar comigo. No estúdio, para mim, Automatic Sun é melhor. Mas ao vivo a Raquel é a melhor de tudo. Sim. Né? De Raquel eu A concordo, Raquel mas de. perde no estúdio. É boa. Não, perde. Ela é muito A melhor ao vivo mesmo. Cristiano estava falando ali, quase foi estragada de vez. É. Conseguiram salvar ainda, né, a coisa. Mas Conseguiram. ela ao vivo é fantástica mesmo, cara. E lá concordou. É uma baita de uma música. Ó, Raquel trata da dor sendo superada pelo amor. É isso aí. Uau. Isso aí. Muito bem, Ramos. Você é Poético. Esse é o nosso nosso poeta. Sérgio Espinosa. É o Sérgio Exato. Espinosa do É o Sérgio nosso Espinosa do grupo. Brasil, ele. Isso Para quem não aí. sabe, Sérgio Espinosa é um amigo nosso, né, do fã-clube do México, que Argentino. tá lá. Ele é argentino, mas ele tá no fã-clube do México, no qual a gente participa também. E ele escreve, assim, textos fantásticos. Maravilhosamente bem. Escreve muito bem, assim, coisas muito bem colocadas. O pessoal que tiver curiosidade, tem muita coisa dele na página do The Warning Brasil do Facebook, né, Marcelo? Que ele Isso. publica muita coisa lá. Vale Publica a pena muita dar coisa uma, pra falar. vale a pena dar uma olhada, porque os textos dele são fantásticos, assim. São muito bem escritos. Muito bacana mesmo. Curto demais, né? Depois entramos em consumo. Alguém quer falar algo de Arcade ainda? Ainda. Não, só quero Não. dizer o Matheus ali, também, Matheus, Raquel Sharks, as melhores para mim, assim, é meu top 1, top 2. Pronto. Isso aí. Já estão formando um complô aí, vocês dois. Olha, depois a gente entra em consume. 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 Também tem uma levada gostosa. É a baladinha do álbum. Baixão. O peso do baixo, né? Que é absurdo também. Eu gosto muito das brincadeiras que a Dani faz com as palavras, assim, no começo. Exatamente isso. Eu acho Aquilo é muito uma show. puta de uma sacada legal que elas fizeram assim. Deixa a coisa mais leve, pesada, mas a música fica O mais melhor, leve é com o esse tipo de coisa. Né? melhor álbum vocal da Dani. Melhor álbum vocal dela. Ela se superou. Ela tá cantando demais nesse disco. Todas as músicas dela, ela tá arrebentando nisso. O Tatá Tá falando que não isso. deixou de ser menino. Isso aí. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Esse álbum mostra muito isso, né? É um álbum bem diferente do que eram fazendo e é notável o crescimento delas, a evolução musical, né? Eu acho também. Às vezes eu fico meio nostálgico, eu pego para escutar lá 21 Century Blood, as músicas mais antigas, não sei o quê, e vejo o que era, né? E o que transformou hoje, o que aconteceu. Cara, não vou dizer que é outra banda, porque a raiz, a essência é a mesma. É Mas mesmo. o desenvolvimento Mas só falando dela é do imenso. solo dela também.
Mas ele só tá falando do solo de Consume que Que não não sai da sai da cabeça. cabeça. É lindo. Não, é Gruda uma mesmo. baita de uma música legal, né? E as letras também, os refrões, né? Aquela entra Love Me, Hate Me, é pesado, né? A letra dela é Aham. pesadona. Sim, sim. Mas é muito bacana mesmo. Eu curto demais Agora, também. E tem o aquela, peso do baixo da área aquele também, né? início, aquele início da ponte que ela fala o palavrãozinho, né? Ah, Aquilo ali é Paulina também, pois né? é. Não é E temos Dani falando a voz. palavrão, né? Ah, Não, mas eu acho quem que, diria? que a Paulina é a voz principal daquele pedacinho Eu, ali da eu, música, hein? Tem que falar, eu É, percebi bem. quem diria, né? não Que é? um dia teríamos isso numa música do The Warning, né? As meninas Hein, soltando. Dani? Você consegue ver a Paulina ali sendo a principal? Eu percebi, eu consegui ouvir assim uma coisinha. Eu ainda quero prestar mais atenção, porque assim, São do duas álbum vozes, todo, a gente percebe duas vozes. Mas eles do álbum todo, propositalmente eles sobem um pouco a voz da Paulina nessa hora, só nessa parte. Eles dão uma subida no tom da voz da Paulina e depois invertem É, para aumentar da Dani. É proposital, né? Foi feito será que é. foi a ideia esse trechinho ali? Com certeza, né? provavelmente, né? Provavelmente. Mas aí a gente vê a construção do disco, né? O O cuidado Anderson percebeu também, ó. que tem. É, Era a Paulina na voz principal. exatamente. Tem as duas, mas a da Paulina tá se Tem. sobressai Para nessa nós, hora. ela é uma mentirosa, né? Eu ia Pois é, falar isso agora. Que a gente pois achava Ela que falou que não ia cantar nada, enganou todo mundo, né? só ia dar os berros da Apologize e não mentiu, né? Cara, mas é impossível, né? Fazer um disco, The Warning fazer um disco e a Paulina não canta nada, né? então, eu Não até existe. É, bem, porque eu até comentei no grupo esses dias, estava conversando lá com um dos membros, que quando lançaram os trechinhos, né? Eu senti muita falta de uma baladinha da Paulina, né? Porque os outros todos vêm, né? Todos têm, né? Uma Todos têm. dela, uma música dela mais lenta, É, né? E essa não tem. e Então eu já fiquei meio assim, poxa, do álbum já não vai ser 100%, né? Porque fanzoca da Paulina falando. sim. E Sou quando, suspeito também. e quando lançaram o álbum completo, cara, eu nem percebi que faltava uma Uma música música. mais triste. Mas não tem, né? Não tem nenhuma música lenta, né? Porque é Esse disco. Todos os discos delas têm, menos esse, né? paulada porque, atrás de paulada que você não. porque é disco pop. Uhum. É pop. É pop. Esqueci, Marcelo, que é pop. Não é disco de rock, né? Não dá nem pra colocar É cada uma que a gente tem que escutar, mas a pronto. palavra proibida. Cara, tem 45 anos escutando música, não é possível que eu ainda não entendi o que é pop e o que não é. Pois é. Eu acho que nós que estamos errados, né, Marcelo, nessa história toda. Não é? Olha. Vamos lá, pro final. Automatic Sun. Automatic Está sendo é a usado minha preferida. como um hit, já perceberam, né? É a É a música, queridinha, né? é, É a queridinha. É a minha é a música, preferida. Automatic Sun, pra mim, é a a preferida. minha também. É Minha também. pesada, tem uma vibe meio, não vou dizer, sei lá, dançante ou alguma coisa, mas ela consegue fazer uma função perfeita, assim, né? De uma música pra cima, alto astral pra caramba, e metendo um peso brutal em cima. As quebradas, as viradas de bateria da Paulina em Automatic Sun, eu acho que ela Nossa, tirou lá do demais. fundo da cartola, que elas são as melhores. É muito, muito bem Videoclipezinho desenhado. da MTV ficou maneiro. E eu acho que o da MTV ficou mais pesado, boa impressão minha. Ficou. Tá mais distorcido, eu acho. Eu não Tá sei se por sem, causa do tá sem Tecate Pau Norte, na efeito, verdade, né? a gente tem o áudio do estúdio ali, né? Eu acho Tá Então, sem efeito também, né? que a da MTV tem isso também, né? Tem isso. a melhor de todas. É versão ao vivo, né? É live ali, live session total, né? Ela tem um teclado no final, no estúdio, que não tem ali. Não tem. Não tem. Ali ela é a versão ao vivo. Sim. É a mesma versão que toca. Mas mesmo sendo versão ao vivo, eu acho que tá um pouco mais distorcido na apresentação da MTV do que tava nos shows. Mas Porque é aquilo que a gente falou no início. A gente falou no início que não são todos os efeitos que vão ser colocados nas faixas de apoio. Sim. Entendeu? E tem efeito que atrapalha, mas tem efeito que faz Que ajuda. que ajuda. Exatamente.
melhora a música, faz toda a diferença, né? Com certeza. Eu acho também. Mas pra mim tanto no estúdio quanto no ao vivo é a É a minha melhor música. É preferida. ir no show pra esperar elas tocarem Automatic Sun. Se elas tocarem só, eu já tô feliz já. Ela Já não já precisa estou mais. usando em tudo que é lugar. Já não preciso mais de muita coisa, não, porque eu acho fantástica a música. Sim, a construção dela é fantástica. Cara, é um baita de um disco, né? Eu acho que elas se superaram as expectativas, eu acho que de todo mundo também. A Porque, Raquel tá falando que é a combinação perfeita, escutar uma e depois a outra, tá vendo? A Raquel e depois ela. é, É verdade. exato, exato. E a Consume no meio também, pra gente ouvir palavrão. Pois pra dar uma extravasada ali no meio, né? Gritar junto com elas um pouco. Eu acho que o disco Pô, inteiro legal. foi muito bem pensado, muito bem Foi. Aham. construído o disco. Né? Teve a ajuda do Delost, do tio Antônio Delost ali, mas eu acho que mandou muito bem. Mas é assim, o pessoal que tá ouvindo, que gosta de dizer seu cacete no Delost, não se esqueçam que quem foi procurar o Delost para ajudar nas gravações do Foram elas. Foram compor elas. foram as meninas. Então, Isso assim, tudo aí. que foi gravado em Keep Me Feed é exatamente o que elas estavam procurando. O disco foi feito de acordo com o que elas queriam. E elas foram atrás do Delost, porque ele é o estilo de produtor que elas queriam para esse disco. É isso Né? mesmo. Eu tô só comentando Óbvio que que. o pessoal gosta de descer o cacete nele, falando que ele estragou o Pois é. disco, que ele não sei o quê. Mas não estragou nada. Quem fez o disco foi o The Warning. Foi Paulino, Agora, Alemão e Daniela. e Ponto. tem, Né? e tem essa, ele deu o espetáculo dele, claro que deu. Claro Tanto, que é óbvio. senão ele não levava o nome dele lá no disco. Não Foi. estava E se lá não fosse na pra dar autoria das pitaco, nem músicas. precisava ter chamado Mas o cara também, né? Não eu, faria sentido. mas eu duvido muito que se elas não gostassem, se elas iam aceitar. Nem ferrando, Não aceitam. nem ferrando. Só É igual, aceitaram porque elas gostaram. Exatamente. acho que é a coisa daquela outra música lá, né? Que eu gosto e ninguém gosta. Elas Ah, tá. sim, cara, elas gostam da música. Fala qual é a música, Dani, pra você ser cancelada já na primeira live logo. The One Indonésia. Bem-vindo. Welcome. Bem-vindo, welcome a todos. A Júcia falando, que já pediu desculpas pro Deloste também. Muito bem, Júcia. Tudo Você, como bem. primeira dama do The Warning Brasil, faz muito bem em pedir desculpas pro homem. Tem que ser mesmo. Otávio Mel curtiu os tapes. Isso aí. Bom, Muito bem. Meu xodó. É o seu xodózinho também, Marcelo. Muito bom. É isso, Então, galera. terminamos de dar uma passada aí pelo disco. Agora vocês podem escrever o que vocês quiserem. A gente pode Basicamente é isso. finalizar aqui. É. Eu acho que todo mundo aprovou, né, o formato. Foi bem legal a gente ter essa conversa. Eu acho que a gente pode ter mais assunto. Tem agora os shows, né? Vamos começar a acompanhar agora. Eu tenho voz de turnê. dublador. Deus me livre. Quem? Detesto Você, minha Marcelo? voz. Eu nunca faço áudio no WhatsApp por causa disso. Pois é. Marcelo, para mandar áudio, quando eu converso com ele, eu mando uns podcasts de 3, 4, 5 minutos. E ele só não digitando me responde mesmo. Né, Marcelo? Pronto. E aí, É Dani, isso, fala galera. alguma coisa aí. O que mais que tem aqui? Olha, temos agora shows para acompanhar esse mês, né? né? Vai começar agora. Começou, né? Já começamos hoje. Agora temos dia 7, Barcelona, o próximo show delas. Acho que é domingo, né? Hoje é 5, 6, 7. Isso. Domingo elas tocam no Ó, Barcelona o Rock Matheus Fest. gostou, pediu para trazer mais desse estilo, Matheus. Holmes, Boa, Matheus. É isso. Fazer mais Maravilha. lives dessa. Vamos lá, vamos de novo. O Holmes Vamos. também amou. Vamos. Não, a gente faz sim. Vamos conforme for Fazer surgindo o sim. conteúdo, a gente vai fazendo. é isso. Né? A gente A tem que ter ideia era papo, fazer o né, quê? para Que a gente falar. ia Tem pensar que ter uma vez por assunto. mês, ou uma vez a cada 15 dias, fazer alguma coisa assim. Vamos ver, É. né? Sim. E a nossa intenção também é convidar, né? Tipo, outras pessoas. Se alguém quiser participar algum dia também, dá um toque pra gente, né? A gente pode, Isso. acho isso bacana também. Claro, Conversar fora e tudo mais. claro, eu acho também. Uma coisa que eu acho legal a gente falar aqui, tem muita gente que não sabe, tá? Muita gente que entrando aqui que parece que é do Instagram, né? Então Aham. tem muita gente que não sabe. A gente tem um grupo lá do WhatsApp, tá? O link tá no próprio Instagram aí, no Linktree.
O Quem link quiser é no entrar. Instagram. Muita gente que não gosta de grupo, de Instagram, de WhatsApp, mas É. a gente está todo mundo lá. Para conversar é uma boa. Aliás, nós estamos em todas as plataformas, né? O pessoal que não sabe E ainda, a gente tem página no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Discord, onde mais? isso aí. TikTok, YouTube, tem tudo que é canto aí que vocês procurar, tem The Warning Brasil, né? Mavisp, quando será que elas vão vir para cá? Também queria saber. Ah, olha, acho que Olha, todo mundo quer saber, né? desde 22, tá? 2022, que elas estão batendo na trave. É, Infelizmente. É o que eu posso te dizer. pois, Tá? já Não teve é perto por de causa acontecer. da banda que a banda não vem. É só isso Exato. que eu posso dizer. Não é por questão da banda. Acho muito, Por muito elas, importante. Acho muito elas importante já teriam vindo. que tem muita gente Fala, Dani. que não gostam do Brasil, né? Tem muita gente que fala isso. Por que não Fala. gostam do Brasil? O que tem? Mas não é isso. Por elas, a Paulina já falou que tem vontade de tocar no Lollapalooza aqui, não foi? Se eu não me engano. Sim, foi, exato. Não, não é isso. O negócio é que tem N coisas por trás, né? É. Tem muita burocracia por trás. E é isso que não tem dado certo ainda. Exato. E O próprio Rude já falou que elas têm vontade de tocar no Brasil, né? E Isso se tiver ele alguém comentou. aí assistindo a gente, de produtora, vamos olhar Boa, mais para elas agora, né? boa, Não sei. boa. É isso. A Vênus nos segue, né? Vamos ver se a gente Consegue dessa consegue vez, né? chamar mais a atenção desse povo. É. O, Nós estamos tentando, estamos em contato, estamos divulgando. Vamos ver se a gente, o de Renan, alguma forma, consegue ajudar para que isso aconteça, né? o Renan falou aqui a respeito dos shows. Cara, eu acho que é outro motivo, assim, que vai dar um boom na banda também. Porque tem muitos fãs de Evanescence. Como eu tô sempre no Twitter, eu já vi que tem muitos fãs de Evanescence que passaram a ouvir The Warning depois dessa line, né? Depois dessa Desse anúncio. eu acho que Boa vai noite, trazer Marcos. também muitos fãs pra gente. Fãs de lá pra Eu gente. acho também. Eu acho assim, elas tocarem no Brasil é inevitável. É questão de alguns ajustes. A questão da logística para se tocar no Brasil é um pouco complicada também, porque é um país muito grande. Então, existe uma série de fatores aí no meio. Não vou dizer que atrapalham, mas que dificultam um pouco, que tornam a coisa um pouco mais complicada, né? O fato de ser um país grande também fica aquela coisa, vou tocar numa cidade, depois não toco na outra. Pois é. Isso também, Pois é. Mas entendeu? isso é uma coisa que não vai ter como, né, Marcelo? Pelo menos num primeiro instante, uma primeira, segunda vez que elas forem ao Brasil, elas não vão conseguir tocar em, sei lá, 4, 5, 6 capitais, né? Não se esqueça que elas viajam de ônibus para um lado e para o outro, entendeu? E Seria, quando elas vêm aqui para a Europa, elas alugam um ônibus e aí vão rodando de um lado para o outro. Que nem hoje eu vi, acho que foi não sei se foi no José, no Insta do José ou do Lalo, alguma coisa. Elas estão com o mesmo ônibus vermelho que elas tiveram na última turnê de abril. Alugaram o mesmo ônibus de novo e vão correr nele, entendeu? Vão fazer a turnê nele de novo. Só que aqui é mais fácil, né? Porque as distâncias são menores. Então elas acabam um show, desmonta palco, joga tudo pra dentro e vai embora. Pega a estrada e passa a noite dormindo na estrada para chegar no outro país, né? não é nada. Tem gente que não se atenta a isso. A Europa inteira cabe dentro do Brasil. Exatamente. É muito mais fácil você correr aqui, você rodar show aqui, né? Para fazer isso. Entendeu? O custo, a logística disso é mais fácil e é mais barata também, né? É isso. A gente não pode esquecer também que o The Warning não é uma banda de ponta, é uma banda que está despontando. Então tem a questão financeira, tem tudo isso que tem que ser levado em conta também, né? O Jonatas o Jonas falou que não gosta das músicas daqui do Brasil e a Beca aqui está falando que sou do Nordeste, é bem raro alguém gostar de rock lá. Mas está começando a melhorar. Inclusive, o nosso grupo do WhatsApp não tem muito Nordeste, mas tem muito Norte. O pessoal do Norte está em peso lá. Mas no Nordeste tem muita gente que curte o rock também. Meu irmão mora no Nordeste, mora em Fortaleza. Tem muita galera que gosta. Dá para pegar uma capital ou outra principal e fazer lá. Concordo com o comentário. Tem muita música boa no Brasil, sim.
Só que é aquele negócio, a mídia, né? Aquele negócio comercial. Pois é. Ah, É divulgado o que dá dinheiro e o que dá retorno, né? e Infelizmente. Infelizmente. Mas pronto, ainda vai morar. O Holmes está falando que mora em Fortaleza. É isso. E tem rock aí. Tiveram shows grandes em Fortaleza lá, né? Iron Maiden já foi tocar aí, já tem umas coisas grandes aí. Sasha, você está contando o tempo aí, não? Hã? Você está Tá contando o aqui. tempo aí? Horas já. Tem 1 hora e tal já. Daqui a pouquinho deve cair. Eu não sei quanto tempo fica, 1 hora e É, alguma por coisa. isso que é bom a gente não cair dessa forma, né? Terminar, dar tchau pro pessoal. Isso. Fica Pronto, chato depois. tá feito. É isso. Eu acho que a gente passou, né? Por uma primeira, acho que já foi Foi ótimo. passado. Falamos das músicas que foram tocadas hoje, por alto, porque não tivemos o Pode setlist completo. vir, Jonathan. Entra sim. Hã? O Jonathan está dizendo que vai entrar nesse grupo. Vem sim. Vem embora, vem embora. Quem Não tem é um. curiosidade, entra lá no Instagram, nos links do Instagram, tem o Linktree, e ali tem Isso. todos os acessos para todas as páginas lá. Depois que Muito acabar a live, a gente vai... coraçãozinho subindo. Obrigado, pessoal. Gostei muito de participar disso, de ter vocês aqui. Muito Foi bom. muito bom. Muito bom. É isso. Keep Me Dani, Fit tá aí. Fresquinho, uma semana de lançamento. Ainda tá todo mundo na euforia do disco, digerindo tudo isso, que é muita informação, né? Pra se digerir de uma vez valeu, só. Vitor. Mas eu acho que valeu muito a pena a espera. Os meses de espera, acho Nossa, que valeu. foram Valeu, Juliano. Obrigado. Quase 5 meses, né? quase... De espera. Nossa, incansáveis. Parecia que era a última semana, então parecia que a gente soltando a tal da contagem regressiva no Instagram todos os dias e não passava. Parece que o dia tinha 40 horas, né? Não terminava nunca aqui. Olha, o link do Linktree está no Instagram, na bio do Instagram. É só procurar lá, clica em cima, vai abrir todas as redes lá. Tem o link pro Linktree e tem o link pro Patreon das meninas também. É só entrar lá que tá lá. A gente vai encerrar a live agora, aí tem o lá mais fácil pro pessoal. Sobe nos stories, Dani. A gente sobe nos stories do Instagram na hora que finalizar a live. Isso aí. A gente vai colocar lá Já dá uma agora. olhada lá. Né? Happy Day. Galera, é isso. Já damos spoiler de sábado que vem ou ainda não? Não. Esperamos. Não? Então pronto. Então fica Não, como o surpresa. spoiler, eu ia pensar que você ia falar, pode dar. É uma boa O hora. quê? É uma Spoiler, boa hora? sabe? De Lá. sábado do show. Vamos falar? Não, vai lá, faça as honras. Tcharará! Cá estamos. Semana que vem estamos em Madrid. Vamos acompanhar vamos ao Mad Cool. 80 mil ingressos pro sábado, dia 13, show das meninas. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live pro pessoal lá também. A ideia é essa. A ideia é essa. Já, sábado, 7h30 da manhã, eu já tô na porta do Mad Cool. Já pode entrar e a gente fazer isso daí. Tudo é certo. Vai dar. Vai dar. Tenho certeza. Vai dar, sim. Vai dar. Já deu, já. Né? Beleza? Feito? Mais alguma coisa, Dani? Valeu por você estar aqui com a gente. Agradeço. Daqui tá. Agradeço o convite, né, para a gente ter conseguido aí dar o primeiro pontapé nesse projeto novo, né, que querendo ou não é mais um projeto do The Warning Brasil. Agradeço ao pessoal que esteve aí, que comentou, que fez perguntas. E é isso aí, vamos ver se a gente consegue levar isso aí para frente. Só avisar o pessoal, às vezes eu levanto a cara por causa do óculos, sabe? Porque eu sou meio cegueta. Eu não consigo ler, aí eu fico com a cara levantada. Senão não enxergo o que está escrito. Quero comentar uma coisa. Às vezes, quando a gente... O Marcelo sempre fala, geralmente, quando elas fazem live, é invisível, né? Porque a gente comenta, e elas não respondem. Mas, cara, eu percebi agora que é difícil. A gente tem pouco comentário ainda. Imagina o dela. Não consegue acompanhar. Não, é impossível. Tem 20 pessoas, né? Elas têm 300. Você comentar, responder todo mundo. Você pinça uma ou outra que é mais fácil, mas todo mundo é difícil mesmo. Renan, obrigado. É complicado, né? Beleza. Gente, é isso aí então. Tá feito a primeira live. Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente nessa horinha. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E vamos fazer outras. Vamos fazer umas próximas, marcar alguma coisa. Semana que vem, então, temos show. Sábado. A gente vai deixar isso salvo lá no Instagram. Tá. E possivelmente a gente vai fazer isso em formato de YouTube também, tá? Vai ficar lá para quem quiser ver depois. Quem tiver
perdido. Se tiver algum amigo aí que perdeu, queria ver, a Tem. gente vai tentar colocar lá depois. Isso, já fica salvo agora no Instagram e depois a gente transfere isso para o YouTube também. Formata para o YouTube Isso, e manda para lá. Isso também para o pessoal de lá ver também. Né? Perfeito. isso aí. Fechou? É isso. Dani, Valeu. Marcelão? Marcelo, que é isso aí? E... Ah, faz o joinha, aparece fogos atrás. Massa, não sabia disso não. Pronto, Só o olha seu. aí. Só o Marcelo, seu. você tá, o Instagram não tá muito com sua cara hoje não, hein? Coisa não tá Não gostou. funcionando muito bem. Não consigo ver a Dani. Pois é, não solta fogos pra você, Se olha, tá vê que demais olhando o para seu Instagram. sua cara em vez da cara dela. Olha, sinto muito, tenho pena, é o que tem pra hoje. Né? Tchau, Tatá. É isso. Valeu pela presença. A próxima Tata, vez muito você obrigado. vem e mostra a camisa, hein? Bora, é isso. Numa próxima já vamos deixar combinado, vamos trazer o Tata pra cá. O Tata, pra quem não sabe, é a cabeça principal do The Warning México. E a gente tem a felicidade de ter ele como amigo. Estamos no grupo dele, ele está no nosso também, uma amizade, não vou nem falar parceria, o Tata já é amigo mesmo, já é da família The Warning Brasil. E da próxima a gente traz ele aqui para bater um papo com a gente também, vamos arranhar um portunhol daquele jeito, e aí a gente se entende todo mundo. Beleza? Tá feito então. Galera, um abraço, obrigado. Sábado que vem, Madrid. E aí vamos ver se para outra semana depois a gente já consegue fazer mais uma live também. Vamos ver se funciona, a gente combina. Tá bem? Tchau, Dani. Tchau, Sasha. Tchau, pessoal. Marcelo, obrigado. Dani, obrigado. Até logo todo mundo. Obrigado pela presença. Até a próxima. Valeu. Valeu. Abraço.